Olá, eu estou a gravar esse vídeo para você que está aí muitas vezes desmotivada, entristecida por alguma razão. E eu quero te dizer que Jesus está vivo e que Deus continua sendo Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Ele é aquele que excede todo entendimento. E que nessa manhã Deus falou ao meu coração que eu vim fazer esse vídeo diferente de tudo que eu já fiz, né? De repente vai dizer, não, são as mesmas coisas, não. Hoje Deus vai falar de maneira diferente, se você abrir os seus ouvidos, você vai entender que Deus, Ele está despertando a mim e a vocês, amém? Com seus sinais. Por quê? Porque tem que falar disso. Por mais que as pessoas não entendam e não queiram entender, porque eu costumo dizer que a terra ela tem dono e quem manda nela é Deus. E a maioria das vezes as pessoas confiam na força do seu braço, confia na sua inteligência que não é sua, é dele, porque toda sabedoria vem dele, amém? E você não se despertar para deixar Deus agir nos seus projetos, agir no seu sonho, agir na sua casa. Por mais dificuldades que passamos, mas passar com Deus, com Jesus, é muito melhor do que sem Ele. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Ele disse, Jesus deixou bem claro quando ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, ele diz aqui, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito sem ele. Sem Deus, não acontece nada. Eu quero dizer para você, nada. Diz a palavra do Senhor aqui em 1 João 1, versículo 2. Estava ele no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Sem ele nada. Então com ele tudo. Então o que nós hoje, né, temos que fazer? A confiança, a certeza de que Deus, ele nunca falha. Deus, ele é aquele que vê e sabe todas as coisas. Mas nós temos que estar com nossos ouvidos atentos a ouvir a sua voz. Por quê? Porque muitas vezes, amado, deixamos as dificuldades da vida nos abater. Amém? Nos abatemos porque nós somos humanos, né? Somos imperfeitos. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê? Porque Deus, Ele sabe quem confia nele. Amém? Porque quando a palavra dele diz assim, eu esperei com paciência no Senhor e alcancei a promessa. Amém? A promessa é aquilo que Ele nos prometeu. Prometeu para mim e prometeu para vocês. Então é um tempo de despertamento. Amém? É tempo de acordar. Se você olha as redes sociais, você vê muitas pessoas falando, né? Que Jesus está voltando, que as coisas que estão acontecendo, os zombadores, aqueles que estão zombando, achando que Jesus está morto e Jesus está vivo. Amém? Mas é tempo de você abrir seus ouvidos e deixar do apego a tantas coisas. Nós temos necessidade de muitas coisas. Mas a palavra de Deus, ele disse, o Senhor, segundo a sua infinita e poderosa riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando ele fala todas, é porque tudo que nós precisamos vem dele. Amém?
Então temos que se aquietar, acreditar, e Ele fará e trabalha pela nossa vida, porque Ele diz que Ele trabalha na vida de quem nele espera. Amém? Então eu quero dizer para você que está entristecido, eu sei muitas pessoas, né, com esse problema que está aí no Brasil, que essa cheia, que o mar está invadindo a cidade, mas é os sinais. Você que não conhece a palavra, comece a ler as escrituras. Está escrito lá em Apocalipse que Deus ia mandar os seus sinais. Né? Porque a terra continua muito rebelde. É como a terra não tivesse dono. Ei, a terra tem dono, Isaías 40, 22. O Senhor está sentado na redondeza da terra. Então que haja um despertamento em você. Amém? Para reconhecer a grandeza de Deus. E diz aqui na palavra do Senhor que sem Ele, né? Porque diz aqui na palavra de Deus, vou ler desde o início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Quem? Jesus. E todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não resplandeciam contra ela. Quer dizer que as trevas, você que acredita nas trevas, vai para a luz. Porque a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não resplandecem na luz. Amém? A luz resplandece nas trevas, mas as trevas só resplandecem quando a luz chega. Amém? A luz é eu e você. Que quando chegamos em determinadas situações na vida das pessoas, seja que situações for, você chega com a palavra, você chega com a certeza de que Deus vai mudar a história daquela pessoa, de que Deus vai chegar com a cura, que Deus vai chegar com a salvação na sua casa, e a pessoa desperta nela o quê? Uma esperança. É tempo de despertamento de você abrir os seus olhos para as coisas de Deus. Amém? E diz a palavra do Senhor: este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crerem por ele. Amém? Todos crerem por ele. E o seu nome se pregava ardentemente na remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Remissão é reconhecer aquilo que nós fazemos que desagrada o coração de Deus. A falsidade, a mentira, o roubo, a traição, a prostituição, tudo aquilo que não procede do Senhor, que está fora da palavra do Senhor. Amém? Nós temos que nos consertar. Amém? A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ah, mas você é santa? Não. Santo, santo é Jesus, a Bíblia diz. Mas eu quero a presença de Deus, eu quero a salvação, eu quero ver a glória de Deus, que Jesus disse lá em João 11. Se tu crês, tu verás a glória de Deus numa situação de quê? Onde tinha morte. E Jesus chegou. Amém? E Jesus hoje está chegando na sua vida, na sua casa. Você que está amargurado, que está entristecida. Você que muitas vezes teve uma decepção amorosa. Ou seja, qual for. Fixe seus olhos em Deus. Espere em Deus. Amém? Muitas vezes nós comentamos sobre esperar em Deus. Porque a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor e alcancei a promessa. Esperar.
Mas eu escuto muitas vezes as pessoas dizer, nem todo mundo consegue esperar. Quer dizer, aceita qualquer coisa, qualquer situação e depois gera o quê? Sofrimento. Você pega o sofrimento com o quê? Com as mãos. Por quê? Aí depois vai recorrer a Deus como Deus fosse culpado das tuas escolhas. Não, amada. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Porque quando você escolhe algo para a sua vida, você, humano, também pensa. Deus nos deu discernimento para pensar. Então você vai saber se você vai conseguir viver bem. Eu estou falando da vida sentimental agora. Você vai saber se a pessoa vai andar ali junto com você, se a pessoa vai lhe trazer momentos de felicidade. Por quê? Porque a vida a dois tem que andar junto, na mesma, como é que fala? Na mesma concordância. Por quê? Porque eu que gosto de ser muito bem tratada, né? Sou uma mulher que amo trabalhar, ter a minha independência, Deus sabe que é assim, mas o que vier mais só vai acrescentar, que Deus vai mandar. Mas eu acredito que uma mulher, ela gosta de ser bem tratada. Uma mulher, ela não quer ouvir, os ouvidos dela não foi feito para ouvir palavras que não procedem do Senhor, que não edifica. Amém? Mulher, ela não foi feita para ser desprezada. Amém? Por quê? Porque a mulher, ela é amada por Deus, porque Deus pôde contar com as mulheres sempre, nem com os homens, amém? Não fossem especiais, mas nós mulheres temos nossos valores. Por quê? Nós somos mãe, nós trabalhamos, nós cuidamos de casa, nós ajudamos no crescimento financeiro, amém? O homem como varão é bênção, mas você e eu, mulheres, temos nossas qualidades, então você tem que se valorizar. Não se apresse em determinadas decisões. Por quê? Porque quando você se precipita, você está entrando em situações que poderia não entrar. Amém? Por causa de quê? De carência. Então, nós temos que se recorrer ao quê? Aqui que a palavra de Deus diz, amém? Que nós temos o quê? A certeza que Deus nos supre, amém? E diz a palavra do Senhor aqui: dessas coisas sois vós testemunha, eis que sobre vós envio promessa do meu Pai, e ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto sejais revestido de poder. Amém? Elevou-os fora até a Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que abençoou-os, se apartou dele e foi levado ao céu. E adorando, ele tornou-se com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele passou aqui pela terra, ele pagou o preço pela tristeza, pela angústia, pela solidão, pelas humilhações, pelos desprezos. Amém? Ele sofreu, mas ele disse que eu e você sofreria, mas ele disse que passaria e você não ficaria no sofrimento. Como que isso eu vou fazer, missionária? Que às vezes eu olho, não vejo situações, me falta força. Você consegue sim, lendo a palavra de Deus e buscando socorro nele. E ele diz assim que o Senhor, aqui no primeiro, João 1, versículo 16, ele diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça
por graça. Porque a lei foi dada por Moisés e graça à verdade que vieram por Jesus Cristo. E Deus nunca foi visto por ninguém. Filho, o gênito que está no seio do Pai, e esse se revelou. Então, o que a palavra quer dizer? Que o único que está vivo, o único que pode mudar a minha e a tua história, é o que vive e que reina eternamente. Então, alegre o teu coração. Amém? Então, tenha uma base para o seu dia a dia, para você viver debaixo da graça, debaixo da presença do Criador do Universo. Amém? Se fortificando na força de Deus. E hoje eu entrei para trazer essa palavra. Talvez você não vai entender, porque você vai entrar nesse vídeo e vai ouvir falar dessa forma, dessa maneira. Não sou eu. Eu peço sempre para Deus, eu falo, Senhor, fala alguma coisa para teu povo se despertar, para alegrar o coração do seu povo, porque os dias estão sendo mal. Amém? E se nós não se apegar a Deus, se não confiar em Deus, não vai se suportar. Que a Bíblia diz que os dias são difíceis. Foi Deus que falou. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, Jesus falou. Através do seu Filho, né? Jesus Cristo fala conosco e falou, sempre falou ao ouvido de Jesus, porque Jesus é criação de Deus, para nos despertar do ser humano e reconhecer que nós temos que ser diferenciados quando andamos com Jesus. Quando temos a Ele, Ele fará a diferença. Ele fará coisas impossíveis, coisas grandiosas e extraordinariamente, que humanamente falando, o homem não vai entender. Amém? Mas que Deus abençoe, é um vídeo breve, amém? Para não ficar cansativo. Mas eu creio que Deus continua sendo Deus. E que Deus abençoe e que você compartilhe esse vídeo, ele vai estar no Instagram, amém? E também vai lá para o Projeto Ame Mais, que esse projeto foi Deus que deu para mim e eu continuo na força dele, porque sem ele eu não conseguiria chegar aqui de frente dessa câmera e falar que Deus continua sendo Deus. E quando ele fala, ele se responsabiliza em cumprir as promessas dele na minha e na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz.